Galera, que o Monark é conhecido por falar besteiras, isso não é novidade pra ninguém, mas dessa vez, numa boa, ele passou de todos os limites. O cara falou que a nível de defesa da liberdade de expressão, talvez tenha sido isso, né? Uma pessoa, caso queira ser nazista, ela poderia ter um partido nazista dentro do processo democrático, ou seja, ser livre para ser antissemita, ódio absoluto aos judeus. Essa notícia não pegou nada bem em lugar nenhum, óbvio, e deu muita treta. E ele acabou perdendo ali o espaço como apresentador do podcast mais famoso do país, parte da sociedade que ele tinha, e ainda vai possivelmente sofrer um processo. Mas por que ele falou isso? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. No último dia 7 agora, em um dos programas do Flow Podcast, o Igor e o Monark estavam entrevistando dois deputados federais, o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. E aí foi nesse momento que, no calor da conversa, chegou o papo de nazismo e houve ali a defesa da ideia de, não, se o cara quiser ser um idiota, ele pode ser um idiota. Inclusive, se ele quiser ser um nazista, ele pode ser um nazista. E isso pegou muito mal, e depois veio com o papo de, não, ó, se tivesse um partido nazista, qual é a liberdade, é o direito da pessoa. E a parada não podia sair pior, cara. A assessoria criminal da Procuradoria-Geral abriu um inquérito para analisar essas falas e apurar para ver se houve realmente apologia ao nazismo. No dia seguinte, o Igor, que também fazia parte ali da dupla no Flow, ele chegou e avisou que o Monark seria desligado do quadro societário da empresa Flow e também não seria mais um apresentador ali. Para chegar nesse ponto, cara, quem já viu algum Flow sabe que o Monark, todo o programa, ele fala algumas coisas ali que são surreais e absurdas. Mas ainda assim, naquele conceito de liberdade de expressão, talvez. De verdade, eu acredito que o Monark não seja nazista. De jeito nenhum ele é um antissemita. Eu acredito fielmente que ele não seja isso. Eu acho que ele é mais um desavisado, é mais um cara que não presta atenção nas paradas, e nessa pegada de eu não vou estudar nada para a conversa com o entrevistado fluir melhor, ele acaba cometendo gafes terríveis, mas nesse caso ultrapassou o conceito de gafe e se transformou num conceito, numa defesa de algo que foi surreal. E duas coisas que eu quero falar nesse vídeo aqui: uma, o que foi o nazismo, em destaque o Holocausto. E a outra é, por que o Monark falou isso? O Holocausto foi o genocídio de cerca de mais de 6 milhões de judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial. Foram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de mortes. Foram milhões. No maior genocídio do século XX, através desse que a gente pode chamar de um programa sistemático de extermínio baseado nessa ideologia estabelecida pelo Estado nazista. Então é uma parada que fere sentimento de milhares de pessoas. Gerações e gerações foram impactadas negativamente com esse trauma. Não dá pra tratar isso como um assunto qualquer. Dentro de um universo de internet onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, talvez estudar um pouco mais antes de falar ajuda demais. É indiscutível que o Monark e o Igor, eles influenciaram a internet no Brasil. É claro que eles não foram os primeiros a criar o podcast. O podcast já existia nos Estados Unidos, em outros países. Aqui no Brasil, o Jovem Nerd, antes do Flow Podcast começar, eu tava ouvindo um podcast há muitos anos atrás, onde o Jovem Nerd e o Azaghal, né, eles falaram que eles tinham alcançado a marca de 1 bilhão de downloads dos podcasts dele. Então, assim, tem muitos e muitos anos que a equipe do Jovem Nerd trabalha com podcasts, outras empresas de jornalismo, porém, o Igor e o Monark, eles deram outra visibilidade, elevaram para outro patamar o conceito de podcast, principalmente com esse negócio de filmar e transformar em vídeo, vídeos e áudios gigantescos, né? Porque, assim, o podcast ele dura 1 hora, ele dura 2 horas, mas eles vieram com 4, 5 horas, e a internet brasileira não estava acostumada com conteúdo longo, né? Tinha aquele mito de que o YouTube, vídeo para ser bom, era entre 9 e 12 minutos, né? E aí quem fazia um vídeo de 20 minutos já era olhado assim com preconceito. Isso foi uma revolução. Mas o grande problema do Monark, para mim, como cristão, como servo de Deus, como defensor da fé equilibrada, é essa ideia dele não ter, primeiro, nenhum temor a Deus, não se basear nas escrituras sagradas para ter o seu comportamento, sua conduta, óbvio, né? Isso é um grande problema. Mas ele sempre foi um usuário de maconha, sempre fumou maconha. No Brasil, a maconha não é legalizada, então ele sempre foi um infrator nesse sentido. Isso é um grande problema porque é uma apologia para os nossos jovens. A gente tem um montão de humorista aí também, uns artistas de stand-up que também ficam fazendo alusão à maconha e naturalizando o consumo da cannabis e achando tudo muito bonito, tudo muito sensual, muito sedutor. E ele lá, entrevistando figuras importantes, autoridades, e fumando ali o baseado dele, as paradas,
bebendo. Aí, inclusive, essa parte da declaração, ele falou, não, eu falei aquilo porque ele estava bêbado. Atos infracionais ou crimes que as pessoas cometem bêbados ainda são crimes, e dependendo do que for, ainda é pior por estar bêbado. Não justifica, não, eu falei porque estava bêbado. Não. É por isso que a Bíblia diz, vamos ler a Bíblia. Efésios 5,18 diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A Bíblia é tão perfeita, olha como que a fé equilibrada é um negócio sensacional. Uma pessoa que não perde o controle da ciência, do seu discernimento, da sua capacidade cognitiva, jamais vai cometer um ato desse, jamais vai cometer uma atitude tão horrenda como essa de falar um absurdo desse. Porque não perde o controle, não perde o equilíbrio, não perde o discernimento. Esse é o problema do álcool, esse é o problema das drogas. Além de gerar um vício muito grande, ele, um garoto novo, um garoto que tinha tudo para explodir, para estourar na vida, um dependente químico, um cara com um perfil depressivo demais, um perfil totalmente fora de uma vida saudável mesmo. E ele sempre fala isso em vários podcasts do Flow que eu acompanhei. Cara, eu vi ele falando sobre isso, então não é segredo para ninguém. Então faz sentido, é isso que é o exemplo para nossa juventude, para nossa moçada, um cara que fuma maconha enquanto está entrevistando pessoas, que fuma, que bebe, que etc, não sei o que fala promiscuidades, agora ele está colhendo. Mas qual que é o nosso conceito como cristãos? É o seguinte, se houve um crime ali na declaração dele, que seja punido, mas eu acredito que ele poderia fazer como já fez, abrir espaço no Flow para uma pessoa que entende do que foi o Holocausto, falar, dar uma aula, dar uma exposição, isso foi legal, talvez retirá-lo do programa, é outra atitude, mas é claro, por uma questão de patrocínios, o Flow hoje tem 80 funcionários, definitivamente todos os patrocinadores tiraram o pé dali, então ficou terrível para a empresa. Mas esse cancelamento absurdo também já chega a ser um pouco exagerado. Uma coisa é você querer justiça, outra coisa é execrar uma pessoa. Criminosos têm que ser punidos ao rigor da lei, mas essa execração pública, essa crucificação online, nós como cristãos precisamos entender que tudo tem um propósito. E eu estava conversando com uns amigos hoje, inclusive, e eu estava falando isso. Talvez isso tudo tenha acontecido para o monarca ficar mais humilde, começar a refletir no que ele fala e quem sabe assim pegar um amigo digital aí, cristão, né, um web influencer gospel aí da vida, pedir ajuda, pedir socorro e acaba conhecendo o evangelho, acaba conhecendo a palavra de Deus. Tudo pode colaborar para que no final das contas ele entregue a vida dele para Jesus. Então, como igreja, nós temos que orar por ele e por tantas outras pessoas, né? Pelo Whindersson Nunes, pelo Felipe Neto, por essas figuras aí que influenciam nossa moçada, que influenciam nossa juventude, precisam muito da nossa oração, porque é estratégico pro reino de Deus um cara desse se converter, um cara desse aceitando Jesus. Eu não sei se você percebe, mas o impacto do primo rico, falando de Cristo, falando da Bíblia, mas ele vende curso online de finanças, não sei o que, ele é um cara empresário, tem a empresa dele, mas ele tá buscando Jesus, ele tá buscando o evangelho e tem pessoas se interessando pela Bíblia por causa dele. É o melhor jeito? Não sei, mas é melhor do que falar pornografia, falar besteira, falar palavrão, pelo menos assim eu entendo. Então quem sabe esse momento não foi para que o monarca tenha um realinhamento da vida dele e se ajuste e assim conheça o evangelho, nunca se sabe. Mas nós como igreja, principalmente nós, judaico-cristãos, porque nós somos cristãos por causa do judaísmo, por causa da cultura judaica, por causa do povo de Israel, por causa do povo hebreu, por causa de Adão, né? Vai assim aos patriarcas, né? Tem toda a Torá, a lei mosaica. Nós temos o nosso pé no judaísmo. Então, tratar o nazismo com naturalidade, para nós, igreja, jamais. Né? Não levar em consideração que foi o Holocausto é um grande equívoco teológico. Então, como igreja, a gente tem que estar ligado. Fico triste pelo que o monarca falou e também fico com um pouco de dó dele, no sentido, não dó pejorativa, mas eu sofro por ele, porque eu acredito que ele não seja um cara mau. Ele só é mal instruído, ele é só fora dos caminhos do Senhor e ele não tem um mentor, ele não tem, parece que não tem uma pessoa com a cabeça boa ali para guiá-lo num caminho mais saudável. Mas eu oro para que ele se converta e passe por isso com uma grande lição aprendida. E deixa eu falar para vocês, quando eu tô no meu cenário oficial, é porque eu planejei, eu criei uma pauta, um roteiro mais legal, não sei o que, eu fui pro estúdio e gravei. Situações como essa aqui, eu não tô no meu estúdio. Se você não sabe, esse é o quarto do meu filho, o meu mais novinho, é o quarto do Levi, né, que a gente decorou com o padrão Star Wars, que eu gosto um pouquinho de Star Wars. Então, às vezes eu vou gravar aqui pela emergência de lançar o vídeo, por achar que é importante bater esse papo, entendeu? E um último aviso, eu lancei um outro canal que é só de mensagem. Aqui eu bato um papo, falo de assuntos, cultura pop. Eu tenho um outro que é só de pregação. O link tá aqui na descrição, se inscreve lá que tá show de bola. Já tem 2 vídeos e tá uma benção. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.